Quem nunca atrasou nos estudos, hein? Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já se atrasou, acumulou matéria, e isso acontece com todo mundo. Se você estiver relaxado ou se tiver acontecido um imprevisto, não importa. A partir de agora, a gente precisa saber recuperar aquilo. Esse é um momento crítico e eu tenho certeza que o vídeo vai ajudar quem está estudando para um concurso, Enem, residência médica, mas também quem está estudando para alguma prova da faculdade ou da escola. Com certeza é um tópico importante porque o que diferencia, na verdade, o aluno que vai bem do aluno mediano, principalmente nesses estudos de mais longo prazo, é como você reage diante da primeira vez que não sai como o previsto. E aí a gente vê quais são os estudantes que realmente persistem e os estudantes que desistem na primeira dificuldade. Vocês inscritos não são desse segundo grupo. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou estudante de medicina do 5º ano na Universidade Federal do Piauí. A primeira dica é que isso vai acontecer uma hora ou outra. E o que a gente vai fazer nesse momento, o que eu faço com isso é que a matéria atrasada vai me incomodar, mas não a ponto de me paralisar. A gente não pode se desestimular porque aquilo aconteceu, é uma coisa normal. Isso acontece com frequência. O plano que eu vou falar aqui vai ajudar. Bora lá para o nosso plano de 5 etapas. Primeira parte, você entender o que causou aquela situação. Então, será que a gente está programando muito para estudar e não está conseguindo dar conta? Ou realmente foi uma semana que a gente jogou videogame, saiu muito, ou dormiu demais durante as aulas, sei lá o que. Vou tentar entender o motivo que causou aquele atraso para a gente tentar consertar e evitar que aquilo vire uma bola de neve, que aí está o grande problema de deixar as coisas acumularem. Então, se pergunte qual o motivo para aquilo ter acontecido e como que a gente pode dar o primeiro passo para evitar que aconteça novamente. Parte 2. Se você não sabe nem o que está atrasado, vai ser muito difícil conseguir resgatar. Então, nesse momento, a gente vai abrir um comitê anticrise, né? A gente vai listar tudo aquilo que está atrasado, pegar todos os materiais, tentar criar um panorama geral. Por quê? Que não pode ser medido, não tem como ser gerenciado. Essa frase é do Peter Drucker. Faça uma lista de todos os materiais, questões, resumos, aulas, tudo que você deixou passar ao longo daquela semana. Entender o prejuízo é o primeiro passo e também saber que além daquelas coisas que estão atrasadas das semanas anteriores, tem os temas e os assuntos novos que vão continuar vindo. Você vai continuar tendo aula, continuar tendo tópicos para estudar e aquilo é um fluxo constante, então a gente vai precisar de uma organização extra. E agora, antes de passar para a terceira etapa, é importante que você se certifique realmente listou tudo e consiga entender mais ou menos quanto tempo alguma daquelas atividades vai te consumir. Não precisa ser extremamente preciso, mas precisa ter uma noção mínima para a gente traçar um plano que dê para ser feito. Pois bem, uma vez que a gente já tentou reajustar a nossa rotina para não acumular mais e listou tudo o que precisava, a parte 3 é criar o plano de resgate. Então agora é a hora que a gente vai sentar e definir como que a gente vai resgatar os assuntos anteriores. E nosso foco aqui é traçar uma lista de prioridades, entender primeiro o que é crítico e precisa ser visto naquele momento, durante aquela semana, ou está muito próximo de uma prova, e o que a gente consegue empurrar um pouquinho mais e não precisa ser visto com tanta urgência. Também eu vou direto para os materiais que são mais rápidos. Então, se eu tenho um tema que é muito longo, demorado, dificilmente vou conseguir pegar aquilo com facilidade, eu deixo aquilo por último. Nossa lista de prioridades. É importante também que esse plano que a gente vai construir seja uma coisa possível de ser feita. Eu sei que é meio óbvio falar, mas tem muita gente, inclusive eu já fiz isso, que acaba colocando coisa demais, não consegue fazer ao longo da semana. Pessoal, vamos tentar fazer o mais realista possível aqui. Tem que levar em conta, inclusive, academia, outras atividades, inglês, sei lá, se você sai de casa também, o tempo fora de casa. E aí a gente vai precisar distribuir essas atividades atrasadas ao longo da nossa semana, mantendo as novas atividades também sendo feitas. Só que para isso a gente vai precisar criar um pouquinho de tempo, eu vou já falar sobre isso logo em frente. Eu sei que é desafiador, não é impossível e não adianta a gente querer colocar tudo de uma só vez, empurrar e fazer de qualquer forma. Calma, dá tempo da gente administrar esse problema, principalmente se você atrasou apenas 1 ou 2 semanas de estudos. E como a nossa intenção não é só passar o olho naquilo, não é só ter uma vista do assunto, é de fato entender, digerir aquilo, tem um tempo que o seu cérebro leva para processar aquelas informações. Por isso que não adianta e não é
bom pra gente pegar tudo de uma só vez. Então é até interessante que você faça isso ao longo de 1, 2 ou até 3 semanas, para dar tempo de digerir o conteúdo e ir fixando aquele assunto. Agora para a parte 4 eu vou dar talvez a melhor dica desse vídeo. Você sempre precisa estar pronto. Quem leva os estudos a sério tá pronto para adiantar, tem sempre um material na manga, tem sempre uma coisa que pode ser utilizada para responder e tirar um pouco da obrigação que você vai ter quando chegar em casa ou mais tarde naquele dia. Eu mesmo, toda vez que um preceptor demora para chegar no internato ou a gente tem algum gap na rotina, no meu caso estou estudando para a prova de residência médica, eu abro aqui no meu celular algumas listas que eu tenho pré-prontas para a prova de residência. E lá no meu aplicativo de organização, no Mentoria, eu vejo exatamente o que eu preciso estudar naquele dia de acordo com as minhas revisões. Então eu aproveito para poder já ir respondendo aquele assunto quando eu tenho um gap na minha agenda, quando eu tenho um horário que eu consigo adiantar as minhas revisões. Isso me dá mais tempo livre em casa. Foi talvez um dos maiores diferenciais, é um tempo que eu posso usar para estudar, gravar vídeos, fazer o que eu quiser. Então procure onde que tem gaps na sua rotina. Se está faltando tempo, se for uma semana que está precisando abrir espaço, acorde mais cedo, comece mais cedo se você é uma pessoa matutina, ou faça à noite, ou encontre no tempo que você está no ônibus ou no Uber indo para o trabalho ou para o estudo. Arranje esses gaps e tente aproveitar para adiantar o que dá para adiantar. Eu gosto muito de fazer questões nesses horários. No caso da medicina, sempre durante o internato ou nos plantões, você tem um horário ou outro que vai estar livre e você está esperando alguma coisa que não depende de você. Com certeza essa é a dica mais importante desse vídeo. Quando você começa a fazer isso, é muito bom. Porque, cara, não tem preço chegar em casa e já ter feito quase todas as revisões pelas questões que eu fui fazendo ao longo do dia. A quinta parte, para a gente colocar os nossos estudos em dia, é definitivamente misturar diferentes estímulos. O que eu estou querendo dizer? Posso ver uma coisa nas questões, posso ver uma coisa nas aulas, e também, se os seus amigos já estudaram, já fizeram uma prova sobre aquele tema, já viram aquele assunto, pergunte para eles quais fontes eles utilizaram, por onde eles viram, ou até peça para eles explicarem para vocês do que se trata, peça para adiantar como que se aprende aquilo rapidamente. É uma técnica altamente eficaz e você acaba perdendo menos tempo procurando materiais, tentando entender o que de fato aconteceu. Com o tempo, a gente começa a perceber o que mais funciona no nosso caso e vai ser muito mais eficiente, muito mais direcionado quando for atrás de um tópico ou de um assunto. Então agora eu vou resumir tudo que a gente viu ao longo desse vídeo e eu espero que ele te ajude a organizar melhor seus estudos e colocar em dia. O primeiro ponto é entender que isso vai acontecer uma hora ou outra e que a gente consegue reverter e precisa lidar o melhor possível com aquilo. Segunda parte, criar um plano de resgate considerando as suas atividades normais daquela semana. Então, tudo que você vai ter para fazer ao longo dos dias. Terceiro, sempre esteja com o material no bolso para aproveitar os intervalos. Aproveite bem os gaps que a gente tem ao longo da nossa rotina. Quarto, fale com um amigo que já estudou aquele tema e utilize os melhores materiais possíveis. Pegue dicas de outras pessoas, pergunte pro pessoal o que eles acham. Tô vendo agora que no meu resumo eu esqueci de falar para listar as prioridades, mas é importante também listar tudo aquilo que está atrasado e ver onde a gente pode fazer com mais velocidade. Bem, a partir desse momento a gente vai tentar resgatar tudo o quanto antes e aproveitar esse resgate para tentar ser mais consistente e disciplinado nos estudos, porque à medida que a gente se força a sempre estar estudando, a ter uma constância, uma frequência, aquilo se torna cada vez mais fácil, nosso cérebro começa a se acostumar com a dificuldade de sentar e se concentrar. E tem inclusive uma frase muito interessante do James Clear, autor de Hábitos Atômicos, que ele fala: a maneira mais interessante de se começar um novo hábito é se concentrar não no que você quer alcançar, mas em quem você quer se tornar. Então, se a gente começar a pensar que somos estudantes profissionais, estudantes que são consistentes, que praticamente não deixam atrasar suas matérias, estudantes de elite, a gente vai começar a se enxergar naquele formato. Vai ser muito mais fácil que os nossos hábitos comecem a acompanhar esse novo caractere, né? Essa nova pessoa que a gente criou. Obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e se quiser saber como ter mais foco no seu dia a dia e na sua rotina, é só clicar nesse vídeo aqui ao lado. Te vejo lá!